Olá, olá, meus alunos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta. Comigo, professor Vinícius Zopponi. Episódio de número 129, comentários ao informativo 1207 do Supremo Tribunal Federal. Meus caros, sempre um prazer estar aqui com vocês nesse nosso encontro semanal de estudo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quero agradecer a todos os meus alunos que são frequentes aqui nos nossos encontros. Obrigado a todos pelas mensagens, pela participação na aula, pelos joinhas que vocês deixam por aí. E eu quero convidar vocês sempre a se inscrever no canal da Verbo, que patrocina esses nossos encontros de maneira gratuita aqui para vocês, aberta, um projeto longo já, longevo da Verbo, talvez um dos projetos mais antigos da Verbo Jurídico. Então, quero pedir que vocês deem a retribuição de inscrição no canal da Verbo, acione o sininho para receber a notificação das demais aulas do Jurisprudência em Pauta e dos demais projetos da Verbo Jurídico. Acessem também o site da Verbo Jurídico, acompanhem a Verbo nas redes sociais, acompanhando os cursos, os projetos que a Verbo disponibiliza na sua preparação para OAB, para concurso público, para carreira jurídica. E eu quero também te pedir a gentileza de deixar o joinha aí no nosso encontro. É um gesto simbólico teu que valida esses nossos processos, esses nossos projetos aqui pela Verbo, tá bom? Vamos lá, meus amigos, tela cheia, Jurisprudência em Pauta, redes sociais sempre à disposição de vocês. Continuem deixando as suas dúvidas, deixando as suas perguntas por lá. Eu tenho feito um esforço sempre de atender a todos. Hoje de manhã, domingão, estou gravando essa aula domingo de manhã, né? Entrei mais cedo aqui no escritório, fui lá no Instagram, peguei as mensagens que estavam há algum tempo, né? Esperando o meu retorno e respondi a alguns de vocês. Peço desculpas àqueles que eu deixei para trás ainda, mas a gente vai trabalhando aos pouquinhos, a gente vai responder a todos. Então deixe sua pergunta lá, para mim é um prazer, é uma satisfação e eu vejo isso como uma obrigação do professor, né? Não quer dar aula, não quer responder aluno, não dá aula. Deu aula, tem que responder aluno, faz parte do processo pedagógico e para mim é um prazer. Eu aprendo com as dúvidas de vocês, eu melhoro como professor. Muitas dúvidas me fazem pensar, mas por que essa dúvida veio? Veio porque eu comi uma premissa, porque eu fui muito rápido em um ponto. Enfim, é muito importante essas interações de vocês comigo, tá bom? Então, continuem. Informativo 1207, um belo de um informativo, pessoal. Muita coisa importante aqui para a gente trabalhar. Nós temos, salvo engano, 6 julgados, dos quais eu vou conseguir trabalhar apenas com 3, que são muito importantes. E aí eu deixei um deles, um quarto julgado lá na nossa pista rápida, para a gente comentar ao final, se houver tempo. E aí, se eu cumprir essa missão, eu estou bem feliz. E por que que eu selecionei apenas 3? Porque a gente tem aqui, meus caros, 2 julgados que são estruturais para a compreensão da atuação do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, ou melhor, em sede de controle de constitucionalidade. A gente vai ter um julgamento que vai travar de novo a discussão da coisa julgada inconstitucional, o que dá um baita de um trabalho, e a gente vai ter um julgamento que vai falar sobre reação legislativa a decisões do Supremo em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Aquela discussão da vaquejada vai vir à tona de novo. E esses 2 temas, quando eu trabalho aqui no nosso curso de Direito Constitucional pela Verbo, cada um desses temas me demanda 1 hora e pouco de aula. Então eu vou fazer um esforço, não vai ser uma aula completa, evidentemente, mas eu vou fazer um esforço muito grande para apresentar esse conteúdo para vocês da maneira mais completa e organizada, já que esses 2 temas são muito cascudos e muito pesados. E aí, sobrando tempo, a gente vê o restante dos julgamentos, porque o nosso foco será ou estará nessas 2 discussões. Fechado? Informativo importantíssimo, episódio 129. Daqui a alguns meses eu vou estar falando, estuda, assiste o episódio 129, porque lá a gente viu tal e tal discussão. Vamos lá, meus caros. Vamos começar com o tema 100 da repercussão geral. Sempre que a gente pega uma discussão que volta tanto na repercussão geral, né, tema 100, você pode já ficar ligado porque vem chumbo grosso por aí.
O que nós vamos ter no tema 100 da repercussão geral? Já dou uma informação de saída. O tema 100 da repercussão geral já foi julgado. Faz tempo, já tem tese dele. Mas você vai entender a confusão que a gente vai ter que destravar aqui. A questão de fundo do tema 100 da repercussão geral é a coisa julgada inconstitucional. Uma decisão que transitou em julgado e que por algum motivo se mostra em descompasso, em desconformidade com um entendimento do Supremo Tribunal Federal. A gente vai falar sobre a caracterização da coisa julgada inconstitucional na sequência. E aí, por que o Supremo está voltando ao tema 100? O Supremo está voltando ao tema 100 da repercussão geral, que já foi julgado, já tem tese, para fazer um ajuste da tese de julgamento do tema 100 da repercussão geral em razão de entendimentos supervenientes posteriores que o Supremo Tribunal Federal proferiu sobre a questão maior, coisa julgada inconstitucional. Então o Supremo julgou o tema 100 da repercussão geral, fixou uma tese. A discussão sobre coisa julgada inconstitucional continuou. Nós tivemos outros julgamentos paradigmáticos que agregaram informações à visão da Corte. E aí o tema 100, a tese do tema 100 da repercussão geral ficou um pouco desconectada. E um desses julgamentos, importantíssimo, é a DPF 615 de 2025, sobre a qual nós já fizemos um episódio, já trabalhamos profundamente no episódio 121, não faz tanto tempo, né? Comentários ao informativo 1199. Então eu preciso que você, se não assistiu ainda o episódio 121, o faça. Mas não precisa pausar a aula, jogar tudo pro ar, falar, então tá bom, quando eu vir o 121, eu volto para cá. Não, eu vou te dar o conteúdo completo, mas eu preciso que você faça também o estudo do informativo 120, do episódio 121, para você ter uma visão um pouco mais alongada de coisas que aqui eu vou trabalhar de maneira mais focada por conta do tempo. Compromisso fechado? Vamos lá. E aí, olha só, né? Confusão pouca é bobagem. No curso da revisão da tese do tema 100, o Supremo entendeu que também seria possível, necessário, revisar a tese do tema 360 da repercussão geral, que já está na sua segunda redação. Nós tivemos o tema 360 julgado há um tempo atrás, fixaram uma tese. Quando o Supremo foi julgar a tese da DPF, julgar a DPF 615, eles decidiram por dar uma nova redação ao tema 360. E aqui, enfrentando o tema 100, eles falaram, não, a gente vai mexer de novo. Então, veja, nós estamos num ponto, numa discussão, numa matéria enrolada mesmo. Vários movimentos ao longo do tempo que eu preciso que você domine, tá bom? Que você entenda que existiram. Beleza. Dito isso, meus amigos, o que nós vamos ter nesse aclaramento, nesse redimensionamento da tese do tema 100 da repercussão geral? Nós vamos ver que o grande objetivo do Supremo Tribunal Federal é padronização dos seus precedentes vinculantes sobre como desconstituir, como enfrentar esse instituto trabalhoso que é o da coisa julgada inconstitucional. Ao fim e ao cabo, a Corte está fazendo um esforço de uniformização da sua jurisprudência, especialmente os enunciados das suas teses vinculantes. E isso é muito importante para o sistema jurídico e o sistema jurisdicional funcionar, e importantíssimo, né? Importantíssimo para a sua prova, que facilita bastante aí a sua preparação. Então, como é que a gente vai conduzir esse nosso encontro? A gente vai conduzir esse nosso encontro não focalizando o tema 100, porque agora essa análise focalizada, miúda, não serve mais para nada. Eu vou ampliar e vou ligar os pontos e te dar uma aula sucinta, objetiva e estratégica sobre coisa julgada inconstitucional. E aí, as questões constitucionais macro que nós vamos ver será o binômio, né, o antagonismo entre segurança jurídica de um lado, com a proteção da coisa julgada, e de outro lado, a supremacia da Constituição. É a grande tônica, grande discussão em torno da coisa julgada inconstitucional. Segundo, a gente vai ver, de novo, a autoridade e eficácia dos precedentes do Supremo no controle difuso e concentrado de constitucionalidade.
Por que a gente vai ver a autoridade e eficácia desses julgamentos do Supremo? Porque a gente vai ver se eles são fortes, pujantes, têm musculatura suficiente para ir lá bater em coisa julgada. E também a gente vai ter aqui, porque esse cara é um negócio que incomodou bastante, fez mexer muita coisa no meio do caminho, a gente vai ver a variável de todas essas construções no que toca aos juizados especiais. Porque para os juizados especiais, a gente tem uma vedação legal ao cabimento de ação rescisória, artigo 59 da Lei 9.099. E isso já vai fazer uma discussão específica para o juizado especial. O juizado especial tumultuou um pouco o histórico, e aí agora a gente vai ver o juizado especial entrando numa lógica maior dentro do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Vamos lá. Diferentemente dos demais julgamentos que a gente trabalha aqui no Jurisprudência em Pauta, eu não vou focalizar o tema 100. Eu vou apresentar para vocês aquela que é hoje, em 29 de março de 2026, a visão geral que o Supremo Tribunal Federal tem sobre esse tema. E essa visão geral vai ser construída em vista de previsões legais e de todo esse histórico de julgamento. Então, eu estou pegando o que tem de mais atualizado, fazendo um esforço de sistematização e trazendo isso daqui para você de maneira a mais didática possível. Assunto difícil, assunto complexo, vão sobrar sim algumas esquinas que a gente não vai dobrar, né? Porque temos alguns pontos que ainda vão ter um tratamento específico pela Corte em momentos subsequentes, mas a gente vai trabalhar com um conteúdo bem sólido para a sua prova. Então bora lá, respira fundo, arruma seu caderno que vai valer o seu empenho. Vamos começar com a coisa julgada inconstitucional. Meus amigos, primeiro temos que saber o problema, e o problema é bastante evidente, né? Coisa julgada inconstitucional. Nós temos um ponto muito agudo do sistema jurídico. Nós temos, de um lado, uma preocupação relevante, um direito fundamental à segurança jurídica, concretizado por meio de diversos institutos, o que inclui a coisa julgada, a impossibilidade de rediscussão de uma determinada lide já resolvida pelo Poder Judiciário, toda a construção em torno da segurança jurídica projetada sobre a coisa julgada, mas, de outro lado, a gente tem o princípio ou a máxima, o postulado da supremacia ou da prevalência da Constituição Federal. O princípio da supremacia da Constituição é o que dá ordem e funcionalidade para o nosso direito. É ele que embasa a perspectiva do controle de constitucionalidade. É ele que sinaliza que o Poder Judiciário vai poder invalidar a produção legislativa se a produção legislativa se der em descompasso com a Constituição Federal. A supremacia da Constituição Federal é quem garante que os direitos fundamentais nela previstos vão ter autoridade e resguardar minorias. Pessoal, a supremacia da Constituição é a cláusula mãe de muitas ideias que a gente aplica no dia a dia da realidade jurídica, do sistema de justiça, do sistema jurídico como um todo. E aí a gente chega nesse gigante antagonismo. De um lado, a supremacia da Constituição, que vem traduzida por meio de decisões do Supremo Tribunal Federal. É o Supremo quem, em linha de princípio, nos dá a visão constitucional sobre as questões. E aí, por vezes, nós temos o Supremo Tribunal Federal apresentando, revelando o sentido constitucional, o caminho correto, o caminho constitucionalmente correto para um determinado problema, e, de outro lado, a gente vai ter uma decisão judicial resguardada pela coisa julgada que consagrou um caminho diferente. E isso é o fenômeno da coisa julgada inconstitucional. E aí a gente tem dois caminhos extremos. Um caminho extremo é: vamos derrubar a coisa julgada inconstitucional, vamos tirar a proteção dessa decisão para que as coisas possam ser colocadas no rumo que o Supremo decidiu, e aí, consequentemente, fazer prevalecer a supremacia da Constituição, ou no outro extremo a gente, não, vamos proteger a coisa julgada, ainda que ela consagre o entendimento em descompasso com o do Supremo Tribunal Federal, e aí a supremacia da Constituição não vai conseguir alcançar a coisa julgada. Esse é um problema
altamente denso sob o ponto de vista teórico, sob o ponto de vista institucional. Isso se discute muito no direito constitucional. E aí, olhando para a visão do Supremo como um todo, eu posso dizer, sem medo de errar, que a solução que o Supremo tem colocado na nossa frente é o da prevalência, sim, da supremacia da Constituição. Então, como ponto de partida, você pode ter a convicção de que há uma inclinação a se permitir o afastamento da coisa julgada se o conteúdo daquela decisão revestida de coisa julgada está em contrariedade com uma decisão do Supremo. Porém, o Supremo não, muito embora ele dê a prevalência para a supremacia da Constituição e, portanto, admita essa relativização da coisa julgada inconstitucional, esse caminho que o Supremo habilitou não é do extremo, não é de derrubar toda e qualquer coisa julgada em toda e qualquer circunstância. O Supremo constrói nessa sua sistemática mecanismos, uma forma de tratar a matéria sempre temperada pela segurança jurídica. Então a gente vai ver o Supremo aqui organizando as ideias, eu vou organizar as ideias à luz das decisões do Supremo, e muitas vezes a gente vai apontar a queda da coisa julgada, mas a gente vai segurar um pedaço por conta da segurança. Vamos cuidar de um aspecto por conta da segurança jurídica. Então guardem isso. Essa é a chave, é a lente que nós vamos conduzir toda a explicação. É a lente pela qual a gente vai conduzir toda a nossa explicação. Vou dar um passo agora de organização, deixando as principais referências sobre o tema. Nós temos essencialmente 2 bloquinhos de referências. Nós temos referências normativas, porque sim, a legislação processual brasileira foi aos poucos tentando apresentar soluções para tratar a coisa julgada inconstitucional, e a gente vai ter também, claro, os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Então eu vou apenas listar e não explicar um por um, os ingredientes que o Supremo usou para produzir essa visão geral que nós estamos sistematizando. Quanto às principais referências normativas, eu começo recobrando as disposições do CPC, tanto de 73 quanto o de 2015. E aqui eu fiz as correspondências para vocês. Eu sei que fica chato, meio tumultuado. Professor, por que você está falando ainda do CPC de 73? Eu concordo que não é o mundo ideal, mas o Supremo faz isso, tá? Ele sempre faz esse paralelismo entre as disposições. E aí, meus amigos, o que nós temos aqui? Nós temos os dispositivos do CPC, que foram lá inseridos por alteração legislativa ainda ao tempo do CPC de 73, para tratar da coisa julgada, e depois nós tivemos uma correspondência nesses dispositivos do CPC de 2015. Beleza. Dentro do pacote, especialmente do CPC de 2015, uma previsão legislativa lá do CPC de 2015, o Supremo já derrubou. E aí eu deixo esse destaque, as previsões do artigo 525, parágrafo 4º e 535, parágrafo 7º, foram declarados incidentalmente inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal na ação rescisória, na questão de ordem, na ação rescisória 2876, que nós também já estudamos nos comentários do informativo 1177, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos as previsões do CPC. Previsão do CPC de 73 com a correspondência do CPC de 2015. Das previsões do CPC de 2015, todas já foram colocadas à prova no Supremo e o Supremo acabou derrubando, né, esse par de dispositivos. Não vou falar sobre o CPC para vocês de maneira estrutural, mas o que eu quero que você lembre? Lembre-se de que o CPC trata da coisa julgada inconstitucional em 2 blocos. Trata lá no regramento do processo comum, do cumprimento de sentença padrão, são as previsões ali do 525, e ele vai tratar também no regramento de processos contra a fazenda pública, que é o 535, tá bom? Então por isso que a gente tem dentro do CPC de 2015, a gente vai ter essa duplicidade. Parece que são dispositivos iguais? Sim, são dispositivos inspirados pela mesma lógica. Um na lógica do processo comum, outro inspirados pela mesma lógica, porém, um projetado para o processo comum, outro projetado para os processos contra a fazenda pública. Professor, estou curioso, o que o Supremo já declarou incidentalmente inconstitucional aqui?
Esse é um ponto estrutural já, geral, que eu quero deixar para vocês, para sua cabeça começar a compreender essa matéria de maneira limpa. O que o Supremo derrubou aqui? O Supremo derrubou aqui 2 dispositivos do CPC de 2015 que fazia uma diferenciação sobre como atacar a coisa julgada inconstitucional em vista, em decorrência de como os eventos transcorreram. Então, veja lá. Primeira cronologia, primeira série de eventos. Nós tínhamos uma decisão proferida. Nesse momento, já se verificava que essa decisão proferida por um juiz qualquer aí tinha uma inconstitucionalidade. Por exemplo, o juiz está aplicando uma lei que o Supremo, pelo seu plenário, já tinha tido como inconstitucional. Mesmo assim, o juiz aplica aquela lei que o Supremo teve por inconstitucional. E aí, essa decisão transita em julgado. Então, nós teríamos aqui um problema de uma coisa julgada inconstitucional originária. A expressão é minha, tá? Não é do Supremo, é só para fins didáticos. Uma coisa julgada que, quando ela se aperfeiçoa, a gente já vê que o negócio está torto, que é inconstitucional. Essa é a primeira cronologia dos eventos. A segunda cronologia dos eventos é assim, ó. Uma decisão é proferida, transita em julgado. Quando eu olho para essa decisão e olho para as decisões, para a visão do Supremo sobre aquele tema na época, eu não consigo dizer, olha, essa decisão aqui que transitou em julgado é inconstitucional. Não. Às vezes o juiz aplicou uma lei lá que em torno dela até tinha uma DI, mas não tinha decisão do Supremo. Então, saiu a decisão, transitou em julgado. Acontece que tempos depois do trânsito, o Supremo vai e consagra um entendimento diferente da decisão que transitou em julgado. Então nós teríamos uma coisa julgada inconstitucional superveniente. De novo, expressão minha, tá? Só para fins didáticos. E aí, qual que era o problema com esses caras do CPC de 2015? Esses dispositivos, de uma maneira horrível, faziam uma diferenciação sobre como que se enfrenta essa coisa julgada inconstitucional. Olha, se ela for originária, você faz assim. Se ela for superveniente, você faz assado. E esse negócio deixava a explicação dessa matéria um inferno. Era horrível, porque não tinha lógica nenhuma do porquê tratar diferentemente o mesmo problema, em razão dessa cronologia. E aí o Supremo, olhando para isso, felizmente, na questão de ordem da ação rescisória 2876, que eu já expliquei para vocês, disse, essa distinção não faz sentido, não existe mais, esses dispositivos são inconstitucionais. Portanto, agora, ufa, a gente consegue pensar a coisa julgada inconstitucional sem ter que ter em perspectiva essa cronologia. Então já esquece isso. Trombou com alternativa em prova, que quer falar, olha, isso aqui funciona se a coisa julgar, se a decisão ao tempo do seu nascimento, ao tempo da coisa julgada já tinha decisão do Supremo, ou não tinha. Esquece isso, está errado. É a mesma solução. Fechado? Seguindo, para encerrar as referências normativas, está ficando pesado esse slide de riscos, né? Última referência normativa, o artigo 59 da Lei 9.099, que veda ação rescisória nos juizados especiais. Não precisamos dar spoiler, mas é evidente que a visão geral que o Supremo vai construir sobre o enfrentamento da coisa julgada inconstitucional vai ter que perpassar, vai ter que envolver ação rescisória. Não precisamos ser um gênio de processo civil aqui, eu estou longe de ser um gênio de processo civil, na verdade estou longe de ser um gênio de qualquer coisa, mas claro que a gente vai em algum momento ter que encaixar a ação rescisória. E aí é onde os juizados especiais passaram a incomodar a produção de um sistema, uma solução sistemática, porque a lei veda a ação rescisória nos juizados especiais. Então, essa é uma referência normativa importante, porque a gente vai ter que ver que o Supremo teve que passar em revista todo esse sistema para trazer os juizados especiais para dentro de uma solução sistemática. Tranquilo? Essas são as referências normativas. Agora vamos lá. Referências sobre o tema julgados do Supremo Tribunal Federal. E aqui a gente tem uma porrada, uma coletânea de julgamentos, né? Nós temos desde a súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, que ainda não foi expressamente revogada, mas deveria ter sido cancelada, né?
logo, logo vai embora. Aí a gente tem, por falta de um, o tema 100, 136, 360 e 733 na repercussão geral. E aí a gente tem a ação rescisória, a questão de ordem na ação rescisória 2876 e a DPF 615. Essas duas aqui a gente já estudou anteriormente, a gente vai estar estudando agora essas duas aqui, tá bom? Ou melhor, agora a gente está vendo, né, no informativo essas duas aqui. Mas, de novo, a minha explicação vai abranger tudo, tá bom? E aí, veja, é uma coletânea de julgados e houve um processo circular entre esses julgamentos. Porque conforme foi surgindo uma decisão nova, o Supremo voltava para uma decisão anterior e mudava a tese. Então, o tema 360 é o melhor exemplo. Nós vamos partir para a terceira tese do tema 360. E aí, o que eu vou fazer com vocês? Eu não vou ficar, porque isso vai virar muita bagunça, viraria muita bagunça, eu não vou ficar explicando julgado por julgado e depois ligando os pontos. Eu já vou dar a visão sistemática como um todo. E vou fazer um esforço para, ao longo da explicação, dando o carimbo. Ó, isso aqui veio do tema 100, isso aqui veio da questão de ordem na ação rescisória 2876, isso aqui veio de tal lugar. Tá bom? Beleza. Ufa, já foi meia hora de aula e eu tô só esquentando ainda. Vamos começar a desenhar o sistema. Meus caros, primeiro ponto relevante. Qual decisão pode dar ensejo a uma coisa julgada inconstitucional? Qual decisão pode dar ensejo a uma coisa julgada inconstitucional? Eu tenho uma decisão com coisa julgada, eu estou dizendo, o que tem que acontecer, o que eu tenho que achar no mundo jurídico para olhar para aquela decisão que tem coisa julgada e falar, poxa vida, posso ter uma coisa julgada inconstitucional aqui. Então, a pergunta é, de quem... Essa pergunta a gente vai desdobrar em dois questionamentos. Primeiro questionamento, de quem vem essa decisão paradigma que surge, que a gente enxerga, acha no mundo jurídico e fala, pô, agora eu estou diante de uma decisão que eu vou ter que olhar para essa minha coisa julgada para ver se não deu inconstitucionalidade. De quem vem essa decisão? De quem profere essa decisão paradigma? Primeiro, decisões que vêm do plenário do Supremo Tribunal Federal. Decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal. Que podem se dar tanto em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ADI, ADC, ADPF, ADO, como também, e olha lá a importância, pode se dar em sede de controle difuso de constitucionalidade. Sim, o controle difuso de constitucionalidade provindo do plenário do Supremo foi progressivamente ganhando, por força do CPC, artigo 927, e por força das próprias decisões do Supremo que fizeram essa imposição, foram ganhando uma predisposição de ampliação, de atingir todos, efeitos erga omnes a despeito de nascerem numa discussão de um caso concreto que envolve apenas A contra B. Então, veja, não vamos aqui abrir um parênteses para explicar se está certo, se está errado, qual que é a origem dessa objetivação dos efeitos, das decisões do Supremo no controle difuso. A gente tem que engolir o choro e aceitar que é assim que as coisas funcionam. Então, o Supremo vai dizer com todas as palavras que decisões em sede de controle concentrado de constitucionalidade e decisões em sede de controle difuso, o que inclui as nossas conhecidas repercussões gerais, vão ser paradigma para a gente encontrar, para a gente fazer a caça de eventuais coisas julgadas inconstitucionais. Tranquilo? Agora vem a segunda pergunta, né? Para a gente identificar qual decisão pode dar ensejo a uma coisa julgada constitucional. Então eu sei de onde... A primeira pergunta é, de quem é a decisão? Do plenário do Supremo. Aí, antes da segunda pergunta, esqueci um ponto aqui, ó. O Supremo, na DPF 615, fez um movimento para também permitir
que seja decisão paradigma aquelas proferidas pelo tribunal local em sede de controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Faz todo sentido, né, pessoal? A gente sabe que existe um controle concentrado abstrato de constitucionalidade no âmbito nacional, que tem como parâmetro a Constituição Federal, e órgão decisório Supremo. E a gente tem esse mesmo mecanismo no âmbito dos estados, por meio do Tribunal de Justiça e a referência à Constituição Estadual. Então, meus caros, veja, se um juiz de direito aplica um dispositivo de uma lei estadual, num caso concreto, e o Tribunal de Justiça, numa ADI estadual, declara aquela lei que o juiz aplicou inconstitucional, a gente vai ter uma coisa julgada inconstitucional. Por conta do descompasso com a decisão que vem do tribunal que tem a competência constitucional para interpretar a Constituição do Estado. Então, tá certo. Tá certo. Então, a fonte de decisões, claro, primordialmente o Supremo Tribunal Federal, mas também o Tribunal Local, quando a gente estiver vendo o Tribunal Local, o Tribunal de Justiça, fazendo o controle concentrado abstrato de constitucionalidade, julgando as representações de inconstitucionalidade, também chamadas de ADIs estaduais. Beleza. Sabemos de quem é a decisão agora. Aí vem a próxima pergunta. Tá, será que toda e qualquer coisa que o Supremo fizer, vou deixar de falar do TJ, tá? Vou focar no Supremo. Será que toda e qualquer coisa que o Supremo julgar vai ser possível de tirar ali conclusões de coisa julgada inconstitucional? Não. Então a gente vai ter que saber o que consta da decisão paradigma, da decisão que o Supremo está pondo na mesa para eu caçar coisas julgadas inconstitucionais. E aí, meus amigos, na decisão paradigma, a gente vai ter que encontrar uma aplicação ou uma interpretação do direito diferente daquela consagrada na decisão com coisa julgada. Então entenda isso, faz parte da compreensão plena do tema. Aplicação diferente. Então vamos lá. A decisão judicial, a decisão do juiz estadual, do juiz de direito, aplicou, no caso concreto, o artigo 1º da Lei X, dizendo: essa lei é constitucional, incide no caso concreto, e a solução para essa lide é essa, aplicando o artigo 1º da Lei X. Porém, eu acho uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz: o artigo 1º da Lei X é inconstitucional. Bom, uma aplicação diferente, um reconhecendo constitucional, o juiz reconhecendo constitucional e o Supremo inconstitucional, ou o contrário também, a aplicação contrária, vai nos mostrar uma decisão vinda do Supremo que vai me permitir reconhecer a coisa julgada inconstitucional. Agora veja, não é apenas o dualismo ali, né, constitucional e inconstitucional, isso é muito óbvio. Mas o ponto importante aqui é a interpretação. Aqui dá rolo. Interpretação diferente. Nós vamos ter o artigo 1º da Lei X mantido, não é uma discussão se ele é constitucional ou inconstitucional, mas a gente vai ter lá o juiz de direito aplicando o artigo 1º da Lei X, conferindo a ele essa interpretação aqui, interpretação A. Aí vem o Supremo Tribunal Federal, especialmente por meio de uma decisão que aplica a técnica da interpretação conforme, e diz: não, o artigo 1º da Lei X aplica-se assim, aplica-se com a interpretação B. Isso dá coisa julgada inconstitucional para aquela decisão do juiz? Dá. A interpretação diferente também vai gerar coisa julgada inconstitucional. E é daqui que, em geral, vem as maiores problemáticas. Tá bom? Então eu estou mostrando para vocês o perfil do descompasso entre a decisão com trânsito em julgado e a decisão do Supremo, que vai ensejar a coisa julgada inconstitucional. Fechado? Passo importante, dado, vamos seguir. Agora a gente entra num caminho um pouco mais tranquilo. Não, um pouco mais difícil. Agora a coisa começa a engrossar. Quis ser sarcástico com vocês, pessoal, perdão. Como enfrentar a coisa julgada inconstitucional? Beleza, eu aprendi a identificar a coisa julgada inconstitucional.
eu sei de onde vêm as decisões paradigmas, eu sei o que vai ter na decisão paradigma, e se eu achar esse descompasso, eu estou diante de uma coisa julgada inconstitucional. Já sei que eu não preciso levar em consideração a cronologia dos eventos, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, decisão com coisa julgada ou adesão do Supremo, irrelevante, já derrubamos essas distinções cronológicas. Agora eu preciso entrar no plano operacional. Como é que eu vou atacar a decisão do Supremo? Como é que eu vou atacar a coisa julgada inconstitucional? Primeiro, eu posso? Quando? Como? Por que meio? Vamos lá. Duas premissas para a gente ver o sistema funcionar. Duas premissas para a gente ver o sistema funcionar. Primeira premissa. A mera decisão do Supremo, que revela uma coisa julgada inconstitucional aí de qualquer juiz, Brasil afora, não é suficiente, por si só, para retirar a coisa julgada do mundo jurídico. Estou lá com uma decisão transitada em julgado que aplica o artigo 1º da Lei X. O juiz diz que ela é constitucional. Essa decisão do juiz está me gerando prejuízo. Eu estou tendo que pagar alguma coisa por conta dessa decisão com trânsito em julgado. Estou lá assistindo o plenário do Supremo Tribunal Federal, vejo o Supremo vai julgar uma ADI sobre esse artigo. O Supremo julga a ADI e fala, o artigo 1º da Lei X é inconstitucional. Você fala, o juiz de direito errou. Não vou mais pagar essa jossa que está na coisa julgada aqui. Não pode. Você vai ter que continuar pagando. Por quê? Porque a mera decisão do Supremo, que revela a coisa julgada inconstitucional, não é suficiente por si só para retirar a coisa julgada do mundo jurídico. Aí você deve estar pensando aí, e o efeito vinculante? E o efeito erga omnes? A eficácia vinculante? Como é que eu vou negar isso para a decisão? A decisão do Supremo, o Supremo está lá para fazer isso? Sim, mas aqui entra um negócio bastante avançado mesmo. Acho que não fica mais avançado do que isso. A gente está no subterrâneo do direito constitucional agora, que eu vou só dar a terminologia para vocês. Pessoal, a decisão do Supremo tem sim um efeito vinculante, uma eficácia erga omnes, que projeta a ela uma força impositiva obrigatória. Alcança todo o judiciário e toda a administração pública e todos os particulares. Porém, essa decisão do Supremo alcança apenas atos administrativos, atos judiciais, atos particulares supervenientes. A decisão da Corte tem apenas uma eficácia executiva ou instrumental. E aí o Supremo já disse que essa eficácia executiva ou instrumental das decisões do Supremo, da Corte, em sede de controle concentrado abstrato, tem como marco inicial a publicação do acordo no Diário Oficial. E essa eficácia alcança apenas tudo aquilo que for feito depois. O juiz, no dia seguinte à publicação do acordo no Supremo no Diário Oficial, não pode aplicar o artigo 1º da Lei X se o Supremo declarou aquele dispositivo inconstitucional. Mas os atos pretéritos, administrativos ou judiciais, ainda que tenham como suporte a norma que o Supremo acabou de declarar como inconstitucional, esses atos pretéritos não estão automaticamente afetados pela decisão do Supremo. Então o Supremo consagrou uma visão... Desculpa, pessoal. O Supremo consagrou uma visão de que a sua decisão não enseja uma automática reforma ou rescisão de sentenças que, porventura, tenham tomado um caminho de interpretação ou aplicação do direito diferente daquele que a Corte revelou, julgou. Tranquilo? E, portanto, o que a gente faz? Senta e chora? Não. Como é que essa coisa julgada ganhou, então? Já era, não tem o que fazer? Não. O Supremo coloca esse entendimento na mesa para dizer o seguinte: em vista disso, eu preciso que o interessado se movimente. O interessado vai ter que se movimentar. Como? A gente vai ver as ferramentas. Mas ele vai ter que fazer algo para retirar a coisa julgada do mundo jurídico.
Tranquilo? Essa é a premissa 1. Essa é a premissa 1. Premissa 2 do operacional. Premissa 2 do operacional. Agora vai ser dureza, tá? Pesado. Tô avisando. Não é para assustar, é para deixar você atento. Lembra que eu disse que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando olha para coisa julgada inconstitucional, pende para a supremacia da Constituição, mas sempre vai temperar os entendimentos com segurança jurídica? Lembra que eu avisei lá no ponto de partida? Pois é, a gente vai ver essa equalização entrando em jogo agora. Então, olha o que pode acontecer. O Supremo decide algo. Artigo 1º da Lei X é inconstitucional. O Supremo sabe que existem coisas julgadas que aplicaram o artigo 1º da Lei X. Olha para isso e diz: paciência. Nesse caso aqui, nós vamos ter que conviver com a coisa julgada inconstitucional. O Supremo vai decidir caso a caso, o Supremo vai decidir caso a caso se a sua decisão vai ou não poder ensejar a retirada da coisa julgada no mundo jurídico. Eu vou melhorar isso daqui a um pouco. Mas eu preciso deixar essa ideia como premissa agora. A retirada da coisa julgada inconstitucional do mundo jurídico ou a interrupção dos seus efeitos vai depender de cada caso, conforme for decidido pelo Supremo. O Supremo se conferiu esse poder de árbitro final desse embate, no caso a caso. O Supremo disse: olha, nossa tendência é sim derrubar a coisa julgada inconstitucional. Mas eu não posso criar um entendimento geral, porque pode ser que eu estou decidindo algo que vai derrubar uma coisa julgada que tem 40 anos. E aí, por mais que eu queira dar prevalência para a supremacia da Constituição, derrubar uma coisa julgada de 40 anos e restaurar todos os efeitos do que foi vivenciado ao longo dessa coisa julgada vai gerar um tumulto tão grande que eu não vou poder. A supremacia da Constituição vai ter que ceder para a coisa julgada. Nesse antagonismo que eu estou forçando aqui, né? Então, a segunda premissa é essa. Muito embora o sistema vai ser desenhado para derrubar a coisa julgada inconstitucional, a própria derrubada da coisa julgada inconstitucional ou a interrupção dos efeitos dessa coisa julgada inconstitucional, voltando no passado, vai variar de cada caso a caso. Isso o Supremo esclareceu na questão de ordem na AR 2876, que, salvo engano, a gente viu no episódio 99, salvo engano. Tá bom? Então essas duas premissas são importantes. A primeira premissa veio lá do tema 733, a repercussão geral, que eu esqueci de comentar, e a segunda premissa vem daqui. Beleza? Vamos lá. Agora, beleza. Instrumentos para atacar a coisa julgada inconstitucional. Com essas premissas na mesa, quais são as ferramentas? Bem simples agora. Agora a gente consegue caminhar de maneira mais operacional. Para os processos em geral, a gente tem uma solução desdobrada. Ou cabe ação rescisória, ou cabe uma arguição de inexigibilidade de título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença. E aí, para os juizados especiais, a gente precisou desenhar uma solução mista, que é uma simples petição na fase de execução, no prazo equivalente ao da ação rescisória. Então, na verdade, a gente tem a solução padrão aqui e uma solução própria para os juizados especiais por conta daquele artigo 59 da 9.099. Vamos ver como cada uma dessas opções se materializa. Fechado? Beleza.
Começando pela ação rescisória. Olha a premissa 2 aqui em jogo. O Supremo diz: a possibilidade de desconstituição de coisas julgadas inconstitucionais anteriores via ação rescisória vai depender, em cada caso, da decisão do Supremo. O Supremo é quem vai definir os efeitos temporais dos seus precedentes vinculantes e a sua repercussão sobre a coisa julgada, sempre fazendo a ponderação, no caso a caso, com a segurança jurídica. Então veja, quando o Supremo estiver lá, julgando a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei X, sabendo que existem coisas julgadas que já aplicaram esse artigo 1º da Lei X, o Supremo pode entender que não vai caber ação rescisória e, portanto, todas as coisas julgadas que aplicarem esse artigo vão prevalecer. Mas ele pode permitir a ação rescisória, fixando uma janela temporal para os seus efeitos retroativos. O Supremo pode dizer, olha, essas coisas julgadas vão ser rescindidas, porque elas são inconstitucionais, mas eu não vou poder restaurar a situação jurídica sem essa coisa julgada para o passado todo. Eu vou restaurar apenas por 2 anos, 3 anos. Vou definir. Então o Supremo pode vedar a ação rescisória e, portanto, fazer a convivência com a coisa julgada inconstitucional, ou permitir a ação rescisória e fixar uma janela para os seus efeitos retroativos. E aí a gente vai ter uma situação, vai depender de qual coisa julgada está sendo rescindida, né? A gente vai ter lá uma relação jurídica que vai ter um pedacinho do seu tempo regida pela coisa julgada inconstitucional, e aí dos efeitos pretéritos para frente, do termo inicial dos efeitos pretéritos para frente, a gente vai ter o afastamento dessa coisa julgada inconstitucional e um novo regramento jurídico incidente. Então o Supremo diz, eu vou fazer isso caso a caso. Mas, se eu não fizer caso a caso, eu já vou deixar aqui o meu entendimento padrão. Se eu não fixar expressamente essa janela temporal, eu vou permitir a ação rescisória e a eficácia retroativa para fins de propositura da ação rescisória fica limitado ao período de 5 anos anteriores à data do ajuizamento da ação rescisória. Então vamos imaginar o seguinte, vamos fazer uma linha do tempo aqui. Temos lá uma relação jurídica que está sendo regida por uma coisa julgada inconstitucional. Vem, em paralelo, a gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, aqui, dizendo, olha, a lei, o artigo 1º da Lei X é inconstitucional. Você fala, opa, peraí, mas essa minha relação jurídica está sendo regida pelo artigo 1º da Lei X. Supremo, o que eu posso fazer? Não, vale a regra aí, você vai ter ação rescisória, mas a eficácia retroativa está limitada ao período de 5 anos anteriores à data do ajuizamento da ação rescisória. Então beleza, eu vou correr aqui, ajuizar minha ação rescisória com base na decisão do Supremo, ajuizei minha ação rescisória, vou desconstituir essa ação rescisória, mas os efeitos retroativos dessa desconstituição, dessa rescisão, vai ficar apenas aqui, numa janela de 5 anos anteriores. Mas e a mensalidade que eu paguei, ou os juros do contrato que eu paguei, com base nessa decisão, aqui, ó, nesse período de tempo? Aí você vai ter que engolir seco e entender que tua relação jurídica está regida por uma coisa julgada inconstitucional. Porque, como regra, você vai poder desconstituir a coisa julgada, rescindir a coisa julgada, mas os seus efeitos vão ficar limitados ao período de 5 anos anteriores à data do juizamento da ação rescisória. E se o Supremo decidir aqui e falar, não cabe ação rescisória, você não vai nem poder ajuizar a ação. E se ele decidir que cabe ação rescisória, mas ele acha que nesse caso a retroação é 10 anos, você vai voltar mais. Ele pode entender que é 2, aí você vai voltar 2. Ele pode entender que é 3, você vai voltar 3. Ele pode entender que cabe rescisória, mas não vai voltar nada. Aí você só vai se livrar da coisa julgada inconstitucional daqui para frente. É isso que o Supremo está dizendo. Eu vou definir caso a caso. Se eu não o fizer, eu vou definir caso a caso. Eu posso falar que não cabe rescisória ou falar que cabe rescisória e definir
a retroatividade dos efeitos temporais. Mas, se eu não falar nada, cabe rescisória e a eficácia retroativa vai voltar 5 anos no tempo, a data do juizamento da ação rescisória. Beleza. Última informação sobre a primeira opção, que é a ação rescisória. Última informação é a seguinte. E essa ação rescisória, eu posso propor ela a qualquer tempo depois da decisão do Supremo? O Supremo diz, não. Vamos ponderar de novo segurança jurídica. Você vai ter 2 anos, prazo decadencial, contados da decisão do Supremo que surgiu no mundo jurídico e mostrou que aquela coisa julgada é inconstitucional. Então, se a decisão do Supremo vem aqui, você não pode deixar passar mais de 2 anos. Você tem que atacar a coisa julgada inconstitucional numa janela de 2 anos. Lembrando que quanto mais você demorar para ajuizar a ação rescisória, tua eficácia retroativa está sendo empurrada para frente, né? Ah, eu ajuizei 2 anos depois. Bom, então, você, dos 5 anos de eficácia retroativa, 2 você já comeu dentro do prazo decadencial. Tranquilo? Ah, professor, fale mais sobre esses efeitos. Aí vai depender da coisa julgada. Pode ser uma coisa julgada que resolveu uma discussão contratual cujos efeitos pecuniários, econômico-financeiros já se exauriram. Então vai depender. A linha do tempo é cada relação jurídica com a coisa julgada inconstitucional, entrando a ação rescisória, dentro do prazo decadencial, voltando 5 anos à data do juizamento. Aí tem que fazer a linha do tempo do caso a caso mesmo. Tá? Não consigo ser mais generalista do que isso, porque aí vai precisar de informações do caso concreto. Tranquilo? Essa é a primeira opção, ação rescisória. Segunda opção. Essa é mais tranquila. Arguição de inexigibilidade do título executivo judicial. Você está lá com uma coisa julgada inconstitucional contra você. A parte contrária vai e inicia a fase de cumprimento de sentença. Na fase de cumprimento de sentença, você vai ter essa perspectiva de defesa, que é, no cumprimento de sentença, o executado se defendendo por meio de uma impugnação, arguir, levantar a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. Mas ele tem que fazer isso respeitado o prazo legal da impugnação, sob pena de preclusão. O direito não socorre aos que dormem. Está lá no cumprimento de sentença. Você sabe que estão buscando o cumprimento de uma sentença inconstitucional. No prazo originário, você vai ter que, no prazo próprio ali da impugnação, você vai ter que arguir. Ah, estou no cumprimento de sentença, estou cumprindo a sentença, estou lá discutindo. E aí nele que surge a coisa julgada inconstitucional. Opa, na primeira oportunidade de falar nos autos, você argui, sob pena de preclusão. E se precluir? Precluiu, paciência, você não vai poder usar essa opção 2. Vai poder usar a opção 1? Vai poder usar a opção 1. Ação rescisória, tranquilo. Mas o Supremo quis conferir uma perspectiva de já blindar o cumprimento de sentença de coisas julgadas inconstitucionais, já limpar essa etapa. Perdeu a opção 1, perdeu a opção 2, sobra a opção 1. Tá, e agora temos que ver o jeitinho lá, a solução casuística que construíram para os juizados especiais. Para os juizados especiais, o Supremo criou uma espécie de solução mista, né? Porque ele está dizendo, olha, não cabe ação rescisória, porque a lei impede, mas eu também não vou deixar a coisa julgada inconstitucional no juizado ficar produzindo efeitos aí para sempre. Então, na fase de execução, você, o interessado, mediante simples petição, levanta a inconstitucionalidade da coisa julgada, mas o prazo que ele vai ter para fazê-lo não é o prazo lá da defesa na execução dos juizados, é o prazo equivalente à ação rescisória, os 2 anos. Tranquilo? Em linhas gerais, meus amigos, em linhas gerais e em 54 minutos, essa é a visão geral do Supremo sobre a coisa julgada inconstitucional. Tranquilo? Ruim tá gravando, né? Porque eu não consigo ver vocês no chat agora. Fechado?
Beleza? Não fujam do caminho que eu coloquei para vocês. Senão o examinador vai brincar com a sua insegurança e fazer alternativas que você não vai ter lastro para julgar. Assistam de novo, anotem e dúvidas, você já sabe onde me encontrar, @vszoponi, Zoponi. Lembrando que o tema é difícil e complexo, algumas esquinas eu não virei. Então, se você tiver num nível mais aprofundado, você pode ter pensado algumas coisinhas que falou, o professor não falou disso. E eu posso não ter falado mesmo, tá bom? Porque eu estou fazendo um esforço de didática aqui para vocês. Professor, esse assunto acabou? Tem mais uma outra coisa que o Supremo vai ter que enfrentar. E eu acho que não vai demorar tanto para fazê-lo. Tá bom? Mas, em linhas gerais, essa é a visão geral do Supremo. É assim que você vai caminhar na sua prova. Se você parar para ler as teses de repercussão geral que eu listei e as teses de julgamento dos dois casos, da DPF e da questão de ordenação rescisória, vale a pena também para você ficar com uma terminologia mais próxima da tese. Joga isso num documento no Word lá, junta com os nossos slides, e aí talvez fique mais fácil a leitura das teses em si depois desse pano de fundo. Mas as teses não fazem questão de ser didáticas, tá? Até a tese nova do tema 100 e do tema 360 ficou relativamente boas. Ficaram. Beleza, vamos lá. Próximo julgamento, já estou quase entregando os pontos, dizendo que eu vou fazer só mais esse, porque esse aqui também vai ser um monstrengo. Nem de longe tão complexo quanto o que nós acabamos de ver, tá? Eu acho que o que a gente acabou de ver é o assunto mais difícil em direito constitucional hoje em dia. Mas esse aqui é um julgamento interessante, ADI 5722. Meus amigos, a ADI 5722 foi julgada pelo Supremo agora, em março de 2026, mas ela toca a uma controvérsia constitucional relativamente antiga na Corte, em vista do evento denominado por vaquejada. Vaquejada. Já quero deixar um registro aqui, meus amigos. Não extraiam da minha fala nenhum juízo de valor ético-cultural sobre nenhum desses movimentos, tá bom? Porque eu sei que, por vezes, esses eventos têm um apego por cada uma das suas regiões. Eu sou lá do interior de São Paulo, próximo à cidade de Barretos, sei da relevância desses eventos que envolvem animais, sei do elemento cultural que é em torno deles. Então, assim, não tentem tirar nada. Às vezes, na excessiva eloquência, eu posso parecer que eu estou defendendo, estou criticando, mas minha opinião é irrelevante. Eu estou tentando explicar isso aqui da maneira mais isenta, mais viva, né, com energia que vocês precisam. Para a gente entender o que o Supremo está decidindo em 2026, a gente precisa lembrar, meus amigos, que lá no ano de 2016, há 10 anos, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 4983, noticiada no informativo 842, e declarou inconstitucional uma lei do Estado do Ceará, à época, que regulamentava a vaquejada. E a decisão que o Supremo tomou lá atrás foi embasada num dispositivo da Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que é aquela disposição da Constituição Federal que veda práticas que submetem os animais à crueldade. E o Supremo entendeu que a vaquejada, pelo menos naquela época, por conta das suas características intrínsecas, a forma pela qual a vaquejada é conduzida, ela causava danos físicos, sofrimento comprovável aos animais envolvidos. E declarou a lei do Ceará inconstitucional. Talvez eu nunca tenha visto uma reação tão imediata do Congresso Nacional. Acho que a última reação tão pronta que o Congresso teve foi no caso do marco temporal das terras indígenas. Mas o Congresso Nacional reagiu de pronto àquela decisão do Supremo e aprovou a emenda constitucional 96 de 2017, que incluiu um parágrafo 7º no artigo 225 da Constituição Federal, versando sobre esse tema: práticas desportivas que utilizam animais e a qualificação da crueldade, que é aquilo que a Constituição veda. E aí,
o Congresso Nacional pôs um regulamento na mesa em que diz, olha, eu não vou qualificar como cruel práticas desportivas que utilizem animais, desde que, sejam manifestações culturais registradas como bem integrante do patrimônio cultural brasileiro e estejam regulamentadas por lei, desde que essa lei assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então veja, a reação do Congresso não foi apenas aprovar uma outra lei. O Congresso foi lá e mudou a Constituição. E aí, logo na sequência, e esse ponto é importante, o legislador federal vem e edita legislações para incluir critérios mínimos de proteção animal na vaquejada. São as leis 13.364 de 2016, que reconheceu vaquejada, rodeio e laço como manifestações culturais nacionais e bem materiais do patrimônio cultural brasileiro. E nós tivemos depois, meus caros, uma legislação de 2001 que foi alterada, né, equiparando os peões de rodeio e, por extensão, os praticantes da vaquejada a atletas profissionais. Então a gente teve aqui essa lei de 2016, ela foi alterada em 2019, e essa lei aqui de 2001, eu acho que ela não foi alterada, mas ela entrou no pacote, né, porque ela já fazia parte dessa construção de tratar essas práticas com animais como esportes propriamente ditos. Beleza? E aí é esse conjunto de leis que é o objeto da nossa DI 5722. Tranquilo? Existe uma informação importante aqui, meus amigos, que eu vou mencionar daqui um pouco, né? Esse é o contexto, né? O contexto de um embate entre o Supremo, decisão na DI 4983, e o Congresso Nacional, a emenda 96 de 2017, sobre vaquejada e bem-estar animal. Então, quais são as questões constitucionais que o Supremo vai ter que responder aqui? Essencialmente 3, né? Primeiro, a validade dessas leis federais que reconheceram a vaquejada como prática cultural e regulamentaram a sua prática. Será que essas leis foram suficientes para cumprir o parágrafo 7º lá do 225 da Constituição, que disse, olha, a gente vai salvar essas práticas porque a lei vai garantir o bem-estar dos animais. Segunda questão constitucional, uma questão maior aqui, né? Limites para o poder constituinte derivado reformador que produz a emenda constitucional de afrontar, entre aspas, ou de criar exceções à proteção que a Constituição, pelo texto originário, já pôs. E como é que o Congresso Nacional, como poder constituinte derivado reformador, pode se posicionar diante de uma decisão do Supremo que já existia. E terceiro, né, a suficiência dos critérios legais de bem-estar animal para conferir validade constitucional a essa prática aqui. Essas 3 perguntas vão estar no nosso pano de fundo. Vamos lá, pessoal. Aqui é onde a coisa vai dar uma engrossada em termos de compreensão constitucional. Primeira premissa é muito tranquila. É aquela revisão do 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal, que eu já trouxe para vocês. A Constituição Federal impõe ao dever público o dever de proteger a fauna, os animais, e proibir as práticas que submetam os animais à crueldade. O que aconteceu aqui, meus amigos, foi que, usando desse parâmetro constitucional, a Corte, lá em 2006, quando julgou a ADI 4983, reconheceu a vaquejada como inconstitucional, por violar esse dispositivo que protege os animais contra a crueldade. Porém, emenda constitucional vem, enfia um parágrafo 7º nesse mesmo 225, criando uma espécie de exceção à vedação de crueldade para práticas desportivas que sejam manifestações culturais e materiais do patrimônio cultural brasileiro e que estejam condicionadas à existência de lei federal específica assegurando o bem-estar animal. Então, o Poder Constituinte derivado reformador, Congresso Nacional via emenda, criou essa exceção constitucional expressa, confiando na lei para reconhecer
que aquela prática desportiva é manifestação cultural imaterial brasileira e que a lei também vai estipular parâmetros, critérios mínimos para assegurar o bem-estar animal. Claro que o animal, o bicho solto, né, com certeza vai estar muito bem, muito melhor protegido, mas é uma questão de viabilidade da prática cultural. Beleza, vamos lá. O que a gente tem aqui, meus amigos? A gente tem aqui, esse é o histórico da nossa controvérsia, né? Que a gente já revisitou lá atrás. O que a gente tem aqui? Qual que é o ponto super, hiper, mega denso desse julgamento e por isso que ele é muito relevante? Nós temos aqui uma discussão constitucional muito complexa, que é a discussão sobre quem detém, a quem compete interpretar a Constituição Federal. Em um Estado democrático de direito, marcado pelo princípio da supremacia da Constituição, a quem compete interpretar a Constituição? Seria o Poder Judiciário ou seria um papel do Poder Legislativo? Ou seria um papel de ambos? E uma outra pergunta em paralelo é, será que nós temos no desenho brasileiro a figura de um último intérprete para a Constituição? Essa é uma discussão absolutamente central no direito constitucional. Praticamente todas as democracias contemporâneas regidas por uma Constituição, em maior ou menor medida, vão ter que se deparar com essas discussões. E aí, meus amigos, essas perguntas, tradicionalmente, encontraram respostas em duas grandes teorias. E eu vou falar sobre elas, porque senão seu estudo fica capenga. E essas duas grandes teorias, em princípio, se rivalizam. Cada uma aponta para uma solução. De um lado, nós temos a teoria da supremacia judicial e, de outro lado, a gente tem a teoria da soberania do parlamento. Teoria da supremacia judicial compete ao Poder Judiciário, particularmente à Corte Constitucional, dar a última palavra sobre a interpretação da Constituição. Fundamentos dessa teoria, argumentos dessa teoria. Olha, o Poder Judiciário é um órgão técnico, imparcial, sem viés político e, portanto, está numa posição mais apropriada para enfrentar problemas de interpretação constitucional. Ah, mas o Judiciário não tem legitimidade democrática. A teoria diz, mas isso não é um problema, isso é uma virtude. Porque isso permite o Judiciário trabalhar em caráter contra-majoritário, se for necessário. O Judiciário não precisa responder à maioria de plantão, porque às vezes interpretar a Constituição é proteger a minoria. Então, teoria da supremacia judicial, última palavra conferida ao Judiciário. Onde que essa teoria da supremacia judicial frutificou mais? Nos Estados Unidos. Qual é a principal criatura produzida pela teoria da supremacia judicial? O controle de constitucionalidade. O controle judicial de constitucionalidade das leis, o Judicial Review of Legislation, é criatura. É produzido pela teoria da supremacia judicial, calcada no direito norte-americano. De outro lado, a gente tem a teoria da soberania do parlamento, que prega outra coisa. Essa teoria diz, olha, os problemas de interpretação constitucional não são problemas estritamente jurídicos. Pelo contrário, na maioria das vezes são problemas políticos, sociais, éticos, morais. E para esse tipo de problema, a instância, a esfera, o espaço mais apropriado para resolver é o parlamento. Porque o parlamento é composto por membros integrantes eleitos diretamente pelo povo. Eles têm legitimidade democrática para tomar decisões que vão afetar a vida das pessoas e da sociedade. Então, o parlamento é um eco da sociedade e é daí que vem a legitimidade para resolver questões que não são estritamente jurídicas. Onde que a gente vê a teoria da soberania do parlamento ganhar força? Especialmente no constitucionalismo inglês. Alguns outros países da Europa, sob influência do direito anglo-saxônico.
do direito inglês mais especificamente. E aí, meus amigos, por muitos anos o debate doutrinário ficou estagnado nesse dualismo, né? Supremacia judicial, soberania do parlamento. Porém, ao final da década de 90, começam a surgir visões alternativas. Uma dessas visões alternativas surge lá no Canadá. Teoria dos diálogos institucionais, ou teoria dos diálogos constitucionais. Essa teoria parte da premissa de que o poder judiciário não pode ter um domínio absoluto e restrito sobre a interpretação constitucional. O poder judiciário precisa se abrir a um diálogo com o legislativo. É uma teoria que responde àquela crítica da falta de legitimidade do poder judiciário. Falta de legitimidade democrática do judiciário para invalidar leis produzidas por instâncias democráticas, que são especialmente o poder legislativo. E aí essa teoria dos diálogos, ela é importante porque ela renuncia, ela abre mão, ela fala, gente, esquece essa discussão sobre quem é o último intérprete da Constituição. Na verdade, em lugar da gente procurar quem tem a última palavra sobre a interpretação da Constituição, vamos entender que a interpretação da Constituição tem que ser fruto de um processo dialógico, aberto, contínuo, protagonizado por judiciário e legislativo, mas pela sociedade como um todo. E aí entra a noção lá de pluralização dos intérpretes da Constituição. Tudo muito bonito, né? Mas de difícil operacionalização, especialmente num país tão conflagrado institucionalmente como é o Brasil. Como é que as coisas caminham no Brasil hoje? No Brasil, por muito tempo, predominou a teoria da supremacia judicial. Última palavra da Constituição, uma última palavra sobre a Constituição vem do Supremo Tribunal Federal. Mas, no Brasil, nós tivemos uma crítica muito forte a essa postura do Supremo Tribunal Federal, uma crítica simplificada pela expressão ativismo judicial, né? Aí entra toda aquela discussão sobre o ativismo judicial. E aí, a teoria dos diálogos institucionais começou a ser experimentada, começou a ganhar força no Brasil. E dentro desse movimento de críticas ao Supremo pelo ativismo judicial e penetração da alternativa que a teoria dos diálogos nos dá, a gente começou a ver o Supremo Tribunal Federal ser antagonizado pelo Congresso Nacional. A gente começou a ver, especialmente ao longo da década de 2010, o Supremo decidindo X, o Congresso Nacional vai lá e produz uma lei dizendo Y. E aí algum descontente fala, olha, Supremo, o Congresso aqui decidiu diferente, e judicializa a questão de novo. E aí o Supremo se viu dentro do round, dentro do octógono, tendo que lutar, brigar, enfrentar as reações do Congresso Nacional. E desse conjunto de julgados, e esse daqui é um deles, né? Esse daqui é um deles. A gente tem hoje uma visão mais ou menos nítida sobre a consagração da teoria dos diálogos institucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Como, pessoal? Aí é onde a coisa fica um pouco mais enrolada. Como é que as coisas têm funcionado? O Supremo tem, primeiro, está dizendo o seguinte, olha, a Corte detém a última palavra provisória sobre a Constituição Federal. Por que provisória? Porque, se nós interpretarmos a Constituição Federal, a gente sabe que as decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente na discussão, no controle de constitucionalidade abstrato, essas decisões do Supremo têm um efeito vinculante. Mas o efeito vinculante das decisões do Supremo não alcança o Poder Legislativo, está expresso na Constituição. Quando a Constituição lista quem é alcançado pelos efeitos vinculantes das decisões, quem está preso às decisões do Supremo é o Judiciário e a Administração Pública. O Legislativo não está. Então o Supremo dá a mão à palmatória e diz,
não tem como a gente sustentar que nós somos o último intérprete definitivo da Constituição Federal. A gente precisa admitir que o Legislativo vai poder se posicionar em face de decisões do Supremo. Não a ponto de caçar decisões do Supremo, como já tentaram emplacar aí em alguns movimentos, não. Mas é possível haver uma reversão legislativa da jurisprudência da Corte. Como? Caçando decisão do Supremo? Não, porque esse poder o Legislativo não tem. Mas o Legislativo tem o poder de legislar. E aí essa reversão legislativa da jurisprudência do Supremo vai se concretizar por meio de dois caminhos possíveis. Primeiro, o Legislativo usando do poder constituinte derivado reformador e, portanto, produzindo emendas constitucionais, seria uma reversão legislativa de jurisprudência forte, pesada, tá? Indo na Constituição. E vai ter uma possibilidade de uma reversão legislativa por meio de inovações que o legislador infraconstitucional faz. Leis ordinárias, leis complementares. Agora, o Congresso Nacional não vai ter a última palavra sobre a interpretação. É possível que nesse diálogo o Supremo fale, o Legislativo fale de novo, revertendo legislativamente a jurisprudência, e a bola volte para o Supremo mais uma vez. Ah, fizeram uma emenda nova, em descompasso com a decisão do Supremo, ou diferente da decisão do Supremo, volta para o Supremo, se tiver uma nova DI. Fez uma lei diferente, em reação à decisão do Supremo, volta, ajuiza uma DI contra a lei nova, volta para o Supremo. A gente já viu isso em questões eleitorais, a gente está vendo isso no tema vaquejada, e a gente vê isso também na discussão sobre o marco temporal das terras indígenas. Tranquilo? E aí, como é que o Supremo enxerga, como é que ele trata a reação legislativa? Então, o Supremo fala, o Congresso reage, alguém provoca o Supremo diante da reação do Congresso, o Supremo está lá de novo, tendo que apreciar agora a reação do Legislativo. Como é que o Supremo trata? O Supremo trata olhando para a forma pela qual o Congresso Nacional reagiu. Reagiu por emenda? É um entendimento. Reagiu por lei? É outro entendimento. Vamos lá? Se a reação do Legislativo vier por emenda constitucional, a margem de apreciação do Supremo diminui. Porque o Congresso Nacional é quem detém o poder constituinte derivado reformador. E o poder constituinte derivado reformador tem como balizas apenas as disposições do artigo 60 da Constituição Federal, as cláusulas pétreas. Então, se o Congresso Nacional consagrar um outro entendimento e levar esse entendimento para uma emenda que altera a Constituição, o Supremo fica de mãos atadas, porque às vezes o Congresso vai lá e muda o parâmetro constitucional. O Supremo vai, imagina, o Supremo declarou uma lei, o artigo 1º de uma lei X inconstitucional, com base no artigo tal da Constituição Federal. O Congresso vai lá e aprova uma emenda constitucional que muda o artigo da Constituição que o Supremo usou como parâmetro para declarar aquele artigo 1º da lei X inconstitucional. E põe na Constituição o artigo 1º da lei X. O Supremo vai fazer o quê? O Supremo só vai poder derrubar a emenda se ele concluir que a emenda em si violou o artigo 60. Ah, violou direitos e garantias fundamentais, violou a separação dos poderes, violou o voto direto, secreto, universal e periódico, violou cláusula pétrea. Se isso não aconteceu, o Legislativo vai ter a sua visão prevalecida. Exemplo disso aconteceu aqui. O Supremo já julgou uma ADI sobre a emenda constitucional 96, artigo 225, parágrafo 7º. Ué, professor, mas não é isso que está sendo julgado agora? Não, nessa ADI aqui, o Supremo está julgando as leis que foram promulgadas e têm sido aplicadas à luz desse novo dispositivo. Agora, esse dispositivo aqui, o Supremo já julgou. O Supremo já julgou essa discussão em 2025. ADI 5728. E o Supremo disse: constitucional. Emenda Constitucional 96 de 2017 é constitucional. Não viola a cláusula pétrea.
tudo bem, a partir de agora a gente vai adotar, vai permitir práticas desportivas que envolvam animais, desde que essas duas condições sejam preservadas. 1, seja uma prática cultural e material brasileira. 2, sejam reguladas por lei que fixe critérios mínimos para garantir o bem-estar animal. Última palavra aqui, ou a palavra final dada pelo Congresso via emenda. Então, se o Congresso tocar a reação legislativa via emenda, o espaço de construção, o espaço de manifestação, de réplica pelo Supremo, né, no diálogo, fica mais diminuído. Agora, se o Congresso Nacional reagir por lei, publica uma lei ordinária, aí a margem de apreciação dessa lei ordinária pelo Supremo, no terceira etapa, né, o Supremo decidiu, o Congresso reagiu por lei foi discutida de novo no Supremo. A margem de cognição do Supremo aqui é mais ampla. Porque o Supremo entende, e isso já está dito expressamente em julgados anteriores, o Supremo diz, olha, o Legislativo vai ter que demonstrar que a Corte errou. Que tem que corrigir o entendimento. Por meio de, demonstrar que há um novo enquadramento fático, um novo enquadramento axiológico, de valor do problema constitucional, que justifique a evolução do pensamento. Mostre uma mutação constitucional pela via legislativa, porque o parâmetro continua o mesmo. Veja, se eu tinha o artigo tal da Constituição e uma lei do Congresso, o Supremo olha para o artigo da Constituição, olha para a lei do Congresso e fala, é inconstitucional, a lei vai embora. Aí vem o Congresso Nacional, faz uma nova lei, se não igual, equivalente. E essa discussão chega no Supremo de novo. O Supremo vai chegar e falar, peraí, eu estou com uma lei semelhante, e estou com o mesmo parâmetro, que o Congresso não reagiu mudando a Constituição, é a mesma previsão constitucional. Estou com o mesmo parâmetro que eu acabei de interpretar desse jeito para declarar aquela lei inconstitucional. O Supremo... E aí o Congresso me dá uma nova lei semelhante. Mesmo parâmetro, lei semelhante. Como é que eu vou tirar outra conclusão aqui? Vou tirar a mesma conclusão. Então, o Legislativo, se você quiser mostrar que essa nova lei tua tem que prevalecer, você vai ter que me mostrar uma mutação constitucional pela via legislativa. Olha, algo mudou no plano fático, no plano de valoração da sociedade brasileira, que revele que aquele entendimento que eu consagrei lá atrás, interpretando esse parâmetro aqui, está errado, que agora eu vou ter que consagrar um outro entendimento. Tranquilo? E isso o Supremo já admitiu também. Em matéria eleitoral, direito de antena. Discussão antiga, lá de 2015, que eu não vou entrar. Caso contrário, essa nova lei do Congresso, em reação, ela nasce com uma presunção de inconstitucionalidade. Foi mais ou menos o que aconteceu lá na lei do novo marco temporal das terras indígenas. Tranquilo? Beleza? Ótimo. Então, essa é a solução que a gente tem aqui, né, para esse problema difícil, que é o da discussão sobre o último intérprete da Constituição Federal. E aí, meus caros, vindo para o caso concreto, o Supremo agora vai examinar essas duas leis que versam sobre a vaquejada, ou essas leis que versam sobre a vaquejada, à luz desse marco constitucional novo, que é o da Emenda Constitucional 96 de 2017. E aí uma distinção importante, inclusive teve um aluno de alguma região do Brasil, que eu dei essa aula em outras dependências, e foi me chamar a atenção que eu expliquei esse tema de uma forma, colocando no mesmo pacote práticas que são culturalmente diferentes, né? E ele tinha razão. Eu sabia disso, mas na aula eu não dei tanta ênfase, porque eu estava olhando só para a vaquejada mesmo, né? Mas eu acho que em algum momento de uma aula que eu dei, faz algum tempo, quando essa discussão começou, que essa discussão é velha, né? Que em algum momento eu fiz alusão à farra do boi. E aí o aluno me chamou, e muito legal, isso é bacana, né? Por isso que eu disse dessa sensibilidade geográfica para esses temas, né? Ele disse, olha, professor, farra do boi não tem nada a ver com vaquejada, tá? Teve uma hora da aula lá que parecia que o senhor quis tratar tudo igual, e eu estava falando só de vaquejada. E ele tem toda a razão. O Supremo Tribunal Federal
vai fazer uma distinção entre essas práticas culturais com animais. Às vezes uma pessoa um pouco mais refratária a essas diversões culturais que envolvem animais pode colocar tudo no mesmo pacote, né? Especialmente quem é mais afeto à causa animal, toma isso tudo como errado, do animal no zoológico, ao animal no circo, ao rodeio, a vaquejada, a farra do boi, a rinha de galo, tudo a mesma coisa. E tecnicamente, evidentemente são coisas diferentes, né? Isso é óbvio, todo mundo percebe, mas a forma pela qual isso tem que ser tratado no direito brasileiro, tecnicamente, é diferente. E o Supremo vai fazer essa distinção. O Supremo já disse com todas as letras que briga de galo e farra do boi são inconstitucionais. São eventos que dão causa à crueldade aos animais e não envolvem nenhuma habilidade humana específica, como a gente encontra na vaquejada e no rodeio em si. Então, é preciso diferenciar os entendimentos do Supremo para a farra do boi e para a rinha de galo, porque para ambas essas práticas, ainda que envolvendo animais, elas já foram tidas por inconstitucionais pelo Supremo como vedadas. Então, o que sobra é o regramento da vaquejada e do rodeio, né? Mais especificamente a vaquejada. E aí o Supremo vai examinar propriamente essas leis, né? Essas leis novas e conclui que essas leis novas que versam sobre a vaquejada, à luz desse novo marco constitucional, artigo 220, parágrafo 7º, são constitucionais. Então, são constitucionais porque estão em conformidade com a Constituição Federal, dispositivos de leis federais que consideram, primeiro, vaquejada como patrimônio cultural e imaterial do povo brasileiro e equiparam os peões praticantes da vaquejada a atletas profissionais, desde que, olha lá o requisito, observados todos os cuidados necessários à garantia do bem-estar dos animais nos termos das normas legais e infralegais, sujeitando os organizadores desses eventos e participantes a sanções administrativas e penais relacionadas a abusos e maus tratos. Então, em síntese, meus amigos, o Supremo validou esse regramento da vaquejada à luz desse novo parâmetro constitucional e vai deixar esse exame do grau de crueldade, do respeito, né, ao animal, ao bem-estar animal, para os casos concretos, lá para o evento em si. Então, vamos lá, olha lá. Emenda Constitucional 96 de 2017 incluiu o parágrafo 7º no 225 da Constituição Federal, que conciliou as práticas desportivas que utilizam animais e expressam manifestações culturais de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro com o bem-estar dos animais envolvidos. Então, uma conciliação entre os dois valores em jogo. E aí o Supremo vai e já abre o caminho para o seu entendimento no diálogo constitucional. Ele está dizendo, olha, lembre-se comigo de que o parâmetro constitucional mudou. A Emenda Constitucional 96 fez nascer o parágrafo 7º, que deu uma reconciliação para os valores constitucionais em jogo. Tanto é que esse cara aqui eu já reconheci a sua constitucionalidade. Então, o Supremo está trabalhando à luz da Emenda Constitucional 96 e não poderia ser diferente. A própria Emenda Constitucional 96 já havia sido declarada constitucional pelo Supremo. E aí, então vamos ver como é que essa emenda vai dar diretriz para a legislação. Nesse contexto, para dar concretude ao referido dispositivo, o legislador ordinário publicou a Lei 13.873 de 2019, que incluiu uma série de providências, como a garantia de acesso à água e alimentação adequada, assistência médica e veterinária, uso de protetores de cauda e manutenção de quantidade suficiente de areia lavada na área de competição, demonstrando preocupação em assegurar condições físicas apropriadas que evitem ferimentos durante a realização das atividades. Então, o que o Supremo fez aqui foi fixar o sentido constitucional dessas leis questionadas, dizendo, olha, essas leis foram ao encontro do parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição Federal e elas precisam ser lidas, interpretadas e aplicadas como critérios mínimos para garantir o bem-estar dos animais durante esses eventos. Então, esses critérios que a lei fixou não são meras recomendações, são exigências, são condições de validade
para que essa prática seja realizada dentro do marco constitucional. Então, olha lá, trata-se de uma base mínima de cuidados, não exaustivas ou suficientes, podendo as autoridades fiscalizadoras justificadamente exigir outras medidas para evitar ou fazer cessar maus tratos e impor sanções correspondentes. Importante, né? Essa construção do Supremo. Critérios previstos em lei são o mínimo, não o máximo. A autoridade fiscalizadora pode incrementar, fixar medidas adicionais, desde que sejam necessárias para garantir o bem-estar animal no caso concreto. Então, uma validação do poder normativo, uma validação da fiscalização, do poder normativo complementar e, inclusive, da perspectiva de responsabilização em caso de descompasso com a previsão legal. E aí, o Supremo faz aquela distinção que o aluno me chamou a atenção lá atrás, né? Ficou magoado comigo que eu teria feito uma generalização indevida, mas que de fato está de acordo com a jurisprudência do Supremo, né? E lá atrás eu só estava tratando a vaquejada, ele que interpretou errado. Mas enfim, sempre bom esse diálogo. Tal entendimento não se aplica às atividades manifestamente cruéis, como por exemplo a farra do boi, que não exige habilidade e treinamentos específicos, diferentemente do caso dos vaqueiros, que são profissionais habilitados, inclusive por determinação legal. E não se aplica às rinhas de galo, em que não há cuidado com a saúde dos animais envolvidos. Vocês duvidam que vai ter algum projeto de lei tentando fixar cuidados para viabilizar a rinha de galo? Eu não tenho zero dúvida, se já não existir, né? Bem, vamos ver o que vai virar, se isso daí existir. E aí, vejam, o Supremo faz a distinção de farra do boi com farra do boi e rinha do galo em relação à vaquejada, tá? Farra do boi, o Supremo já tem decisão expressa dizendo que é inconstitucional lá em 97, né? Rinha do galo tem um ou outro julgado um pouco mais residual, mas de todo modo, para a prova, não coloquem no mesmo patamar rodeio, vaquejada de um lado e rinha de galo e farra do boi de outro. Tranquilo, pessoal? Beleza? Meus amigos, o tempo acabou. Eu, às vezes, calculo mal o tempo, né? Porque quando eu pego julgado tão imprescindível como esse, eu não admito que ocorra. E o que eu quero falar aqui com vocês? Esse julgamento aqui, eu vou dar uma olhada no próximo informativo, meus amigos, para ver se eu consigo trazer esse julgado para vocês, porque ele também é importante. Na verdade, já vou deixar aqui o meu compromisso de trazer a ADI 5398 para vocês, porque ela é muito importante, diz respeito à filiação partidária, justa causa para desfiliação partidária, ou perda do mandato parlamentar em razão de desfiliação partidária. Esse julgado aqui eu não posso deixar de falar, ele é importante para constitucional, importante para eleitoral. E aí o último julgado que eu tinha, acho que deu um bug aqui nos meus slides. O último julgado, o que deu aqui? Pessoal, deu algum bug aqui no meu material, mas tudo bem, não deu tempo de chegar nele, né? Eu acho que não pode não ter sido salva a última atualização que eu fiz aqui do julgamento, mas tudo bem, o que a gente precisava, até onde a gente precisava, chegou. Eu deixo essas folhas em branco aqui, né? Que é onde eu só preencho para manter o padrão das nossas apresentações. Enfim, esse cara aqui eu vou trazer para vocês na próxima aula, tá bom? É isso, meus amigos. Quero agradecer a todos vocês. Mais um encontro conosco aqui no Jurisprudência em Pauta. Foi um prazer, obrigado. Espero que vocês entendam que a nossa aula aqui tem uma proposta diferente. A gente modula o tempo em vista da importância do julgamento e a gente tinha 2 julgados absolutamente estruturais que eu usei para transmitir conteúdo de direito constitucional para vocês de maneira mais organizada, mais aprofundada, porque esses são os julgados que ficam, né? Um julgado qualquer do informativo, ele vira modinha por 6 meses, 1 ano e nunca mais cai. Esses julgamentos que a gente trabalhou são aqueles julgados que daqui 10 anos, quem estiver estudando para o concurso, não vai ser você vai ter passado, vão ainda ecoar, né? Veja, a gente está falando aqui de julgamento de 2016, 2015, são julgados até agora que a gente faz alusão. Em 2025, 2026, a gente tem que falar de julgados de 10 anos passados. Tranquilo? Meus amigos, foi um prazer, muito obrigado a todos vocês. Tenham uma boa semana. Para a semana que vem, meus caros, eu não vou conseguir
fazer o nosso encontro. A gente tem um feriado prolongado aqui da Páscoa. Eu vou estar em viagem pessoal ao longo da semana. Não vou conseguir voltar em tempo para preparar com o carinho e cuidado necessários e gravar ou até eventualmente trazer até ao vivo na terça-feira. Até cogitei de vir ao vivo na semana que vem, mas eu não vou conseguir fazer com o zelo necessário. E aí, qualidade, professor Vinícius de qualidade padrão, professor Vinícius de qualidade é inegociável. Então já fica o registro aí que semana que vem, terça que vem, iniciando abril, a gente não vai ter a nossa aula, mas fiquem tranquilos, a gente está praticamente acompanhando os julgados do Supremo, né? A gente está vendo aqui hoje o informativo 1207, acabou de sair o informativo 1209. Então a gente está praticamente juntos. É até bom dar um espaçamento, porque eu estou tendo dificuldade de ter acesso à íntegra dos julgados, e isso é muito relevante para eu ter acesso à ementa, ver a tese final. É importante para dar mais densidade à aula. Então eu ficar ali uns 2 ou 3 informativos distanciados do da semana é bom para a gente e não vai ter prejuízo nenhum para a sua prova. Tá bom? Obrigado, pessoal. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até daqui 2 semanas.